Bom dia, Brasil, página 195, por favor. Rafael não vai cair hoje não, né? A internet está boa aí, Rafael Cuba, hoje? Bom dia, Breno. Só um minuto, tá? Foi... Como é que eu dei aula agora? Sexto ano. Só um minuto. Cadê o povo, gente? Gente, que isso? Só um minutinho, tá? Estou jogando a aula do sexto ano aqui no YouTube, porque ficou um tempo muito curto da aula deles para de vocês. Aí não está dando tempo. Deixa eu botar. Bem, turma, o engraçado, né, gente? Tá aqui, página 195. Página 195, Breno. Turma, vamos lá. Vamos falar de figura de linguagem, né? Ficaram com saudade de fazer um poema? Gente, vamos falar de figura de linguagem, né? Essa primeira coisa que a gente tem que entender, o que seria elipse? Né? Então, olha só, eu tenho uma figura de linguagem chamada elipse. Elipse nada mais é do que omissão, né? Então, se eu pegar e explicar o que seria uma elipse, seria uma omissão. Aqui no caso, nós estamos vendo o grupo 2, né? Figuras de linguagem, segundo grupo, segundo livro. Eu vou colocar aqui como o livro, como que o livro está se referindo
para depois não ter distorção, né, de informação. Então, nós temos o segundo grupo. Todos que estão livres de pensamentos rancorosos, obviamente encontraram a paz. Saudade de mim, Gabriel, é isso? Olha só, turma. Então, o primeiro exemplo que nós temos é de elipse, né? Como o próprio livro de vocês está sugerindo. Então, no caso, turma, elipse nada mais é do que omissão, né? Então, no caso, nós temos que escrever o quê? Omissão. Elipse vai ser uma omissão de uma palavra. Emissão de uma palavra. De uma palavra ou até mesmo uma expressão. Agora vocês percebam, turma, que esse segundo grupo de palavras, de figuras de linguagem, eles estão mais voltados para a construção da frase. Por isso que alguns autores, alguns gramáticos chamam de figuras de sintaxe, porque nós vamos mexer com a ordem da frase, da oração, da subordinação. Então, geralmente, aqui é uma coisa que nós temos que ter mais atenção. Então, omissão de uma palavra ou expressão. No caso, que o contexto permite ao leitor ou ao ouvinte identificar com certa facilidade. Então, olha só, turma. Lembra quando a gente estuda tipo de sujeito em gramática? Né? Nós estudamos o tipo de sujeito em gramática. Isso aí, Breno, é uma supressão do termo. Então, olha só, no caso, eu chego e falo assim, vamos pegar um exemplo para a gente poder entender melhor o que nós estamos falando. Então, exemplo. Comi o bolo. Um exemplo bem bobo aí, turma. Comi o bolo. O que você vai entender? Quem comeu o bolo? Eu. Eu comi o bolo. Você vai entender que fui eu. Devido à terminação do verbo. Eu comi o bolo. Então, houve uma supressão de quê? Do eu. Porque, na verdade, eu comi o bolo. Estão entendendo, turma? Aqui é um exemplo de elipse. Só que dentro dessa elipse vai existir uma figura de linguagem que nós vamos chamar de zeugma. No livro de vocês não tem, mas existe o zeugma. Já ouviram falar nessa palavra alguma vez? O livro de vocês não colocou por quê, turma? Porque o zeugma, na verdade, é uma outra forma de elipse. Então, olha só. Deixa eu ver aqui, alguém está me chamando aqui, né? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Elizabeth, com você?
Também. O artigo aqui, Rafael, ele não vai influenciar em nada, não. Por quê? Porque, na verdade, o zeugma ele vai estar voltado para o verbo. Ou seja, a elipse é uma palavra e outras expressões. Agora, o zeugma é uma forma de elipse que consiste na supressão em orações subsequentes. Se eu tenho oração, o que eu tenho que colocar aqui, Rafael, Breno? Se liguem aqui, ó. Verbo. Se eu estou me referindo à oração, na hora eu tenho que estar prestando atenção, eu tenho que estar atento na questão do verbo. Então, a forma de elipse que consiste na supressão em orações, no caso, se eu estou falando de orações, turma, verbos, de um termo expresso na primeira exemplo. Ó, por exemplo aqui. Cada criança escolheu um brinquedo. O menino, um carro. A menina, uma boneca. Perceberam o que está faltando aqui, gente? O que está suprimido? O verbo escolher. Cada criança escolheu um brinquedo. Então, eu não vou chegar em uma gramática normativa e escrever o menino escolheu um carro, a menina escolheu uma boneca. Por isso que eu vou usar o ponto e vírgula, né? Cada criança escolheu um brinquedo. O menino, vírgula, um carro. Essa vírgula está representando o verbo que está suprimido. E, no caso, a menina, uma boneca. Então, eu tenho o exemplo do zeugma. Alguma dúvida aqui na questão da elipse e do zeugma? Em turma. Bem claro, né? Então, gente, engraçado, mas tem poucos alunos hoje. O que houve? Esse não é nenhuma dúvida, né, Bia? Elizabeth também não. Esse é o quê, Breno? Então, olha só. Agora, turma, vamos ao terceiro. Que o livro de vocês está usando o pleonasmo. Pleonasmo é um velho amigo de vocês, né, turma? O aluno gosta do pleonasmo. Então, vamos lá. Pleonasmo, né? É a figura de linguagem em que o significado de um elemento textual é intensificado. É intensificado por meio de outra palavra que expressa uma repetição da ideia já contida nesse elemento. Nossa, quantos pontos. Então, aqui no caso, gente, seria repetição, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, Breno.
papel não eram quietos, eram ausentes. Um monte, né? Tá na aula, não. As outras tinham mais, chegavam aos 20. É, gente, engraçado, porque essa aula de vocês é que eu tô com menos alunos na sala, né? É a aula que eu tô com menos alunos. Mais, muito ali, no máximo 24. Mais, mais. Não. 15, né? Porque um sou eu, né? Mas geralmente a gente passa de 20 alunos, de 24, 25 alunos. Vai ver que tá chegando a hora do almoço, o pessoal tá com fome, né? Exemplo, gente. Bebi bebida. Tem uma também que é muito legal. Entrei para dentro. Comi uma comida. O livro de vocês está dando esse exemplo aqui, ó. Olha o exemplo que o livro de vocês está dando. Esse exemplo aqui é bem curioso, gente, ó. Tenha pena de sua filha. Perdoe-lhe pelo divino amor de Deus. Caramba, gente. Se é amor de Deus, só pode ser divino, né? Como é que eu vou me referir a Deus a não ser um ser divino? Divino amor de Deus, se é Deus, só pode ser divino. Se é Deus, vai ser o quê? Diabólico? Subir pra... Sim, Thaís. Thaís está dando um outro exemplo aqui. Que esse aqui é fantástico, né? E esse, gente, o ônibus vem vindo. A minha prima fala assim, o ônibus vem vindo. Ó, a Thaís está dando esse exemplo aqui, turma. Isso aqui a gente ouve muito, né? Subir para cima. É, né? Subir para baixo, né, gente? Mas já é que tem gente que sobe para baixo. Você pega a escada rolante, né? Ela está descendo, você tenta subir. Fato, amigo. A humanidade está bem encaixada em todas as possibilidades existentes. Sim, senhor. Ó, gente, então aqui nós temos o terceiro, que foi o pleonasmo. Agora nós vamos ver o polissíndeto. Gente, poli, vários, né? Síndeto, síndetos. No caso, qual é a classe gramatical voltada para o síndeto? A conjunção. Tem pronomes, né? Mas aqui no caso seria a conjunção. Então, o que seria, na verdade, o polissíndeto? O polissíndeto seria, turma, a repetição da conjunção, né? Geralmente é o e, geralmente é a conjunção e a conjunção nem.
Então, no caso, turma, vamos ver o exemplo aí, né, que o livro está dando para vocês. Ó, ele coloca como exemplo: não tinha havido pássaro nem flores, tá? Um poema, né? No caso aqui, ele está dando um exemplo de um poema de Cecília Meirelles, então nós temos que respeitar a estrutura. O ano inteiro. Esse O é minúsculo, que está quebrando o verso. O ano inteiro. Aí depois, turma, ele vem. Nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens. Aí ele continua embaixo. E nem barca. E nem marinheiro. Olha só, turma. Dê uma olhada aqui, nem. Nós falamos da conjunção aditiva, né? Nem. Depois aqui embaixo, ó, nem de novo. Olha a repetição. Nem. Aí depois, turma, ele vem, ó, Enem, o E, né? O nem de novo. E nem de novo. Vocês estão vendo a repetição do termo? No caso da conjunção, e o nem, é o polissíndeto, tá? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos para o 5, né? Que no caso ele está falando da onomatopeia. Deixa eu ver aqui. Sem dúvidas. Porque o Elizabeth é uma conjunção, é um síndeto. Síndetos são conjunções. No caso, o nem e o e. O e repetiu 2 vezes. Onomatopeia, né? Bem, gente, onomatopeia é uma velha amiga de vocês, né? Acredito que a onomatopeia vocês tenham facilidade para entendê-la. Então, onomatopeia, emprego de palavras que procuram imitar determinados sons ou ruídos, né? Então, olha só.
Vamos aos exemplos, né? Da própria questão da onomatopeia. Então, o livro de vocês, dê uma olhada aí, turma. Vamos na página 197. Estão na página 197 já? Aí, ó, ele está falando, né? Smack, chomp, crunch, groom, né? Então, no caso, são exemplos de onomatopeia. No caso, está tendo uma reprodução do som. Então, aqui são exemplos de onomatopeias, tá? Agora vamos para a próxima, né, que seria... Deixa eu ver o que o livro está falando aqui. O livro está falando de anáfora. Então, não, foi polissíndeto, onomatopeia, agora é anáfora. Então, vamos para a anáfora. Tô doido. Vamos lá, turma. Repetição, ó, diferente, hein? Repetição de uma palavra. Ó, aqui no caso não é conjunção, é uma outra palavra. Repetição de uma palavra ou expressão em uma sequência de frases geralmente diversos. Geralmente diversas, né? Vamos aos exemplos, então, ó. Um minuto. É, Rafael, é sim. É uma figura de linguagem. Aqui, turma, o caso anáfora, né? Estou dando um exemplo aí do Tom Jobim. Ó. É pau, é pedra, é o fio do caminho, é um resto do toco, é um pouco sozinho,
É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é a matita pereira, é madeira de vento, tumbo de ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. Então, aqui as águas de março, né? As águas de março, no caso, é um exemplo de anáfora. Estão vendo aí, turma? Eu nem sabia que a onomatopeia era figura de linguagem. Essa música é muito boa, eu gosto bastante. Sim, boa mesmo. É, Tom Jobim é sempre maravilhoso, né, gente? Bossa Nova é fantástico. Gabriel canta muito. Gabriel é sempre tão sincero, sendo alto, claro. Turma, então deu para todo mundo entender aqui, né? O exemplo de anáfora. Então, a próxima que o livro de vocês está falando, depois de anáfora, ele fala de aliteração. A aliteração é bem interessante. Gente, você tem que ter muita atenção. A aliteração é uma disposição em sequência de um conjunto. Que isso? Em sequência de um conjunto de palavras nas quais uma consoante, gente, B, P, M, L, uma consoante ou consoantes semelhantes se repetem. Repete ou repete. Criando um efeito de sonoridade. Então, vamos ao exemplo, né? Então, aqui no caso, turma, só um minuto.
Adoro quando isso acontece. Aqui, gente, olha só. O vento, né? Você pode achar que está falando repetindo, é pau, é pedra, só que não é com todas as consoantes. Aqui o vento varria, dei uma olhada, ó, eu tenho o V, a consoante que estou me referindo, eu tenho o V do varria, ó, de novo, o V do vento, o V do varria, estão vendo que estão se repetindo? Isso é uma estilística, ó, o V do vento, o V de novo do varria, ó. Aí, no caso, eu tenho vida. Gente, vocês já perceberam que o som do V com F, ele é parecido? Porque ele é desvozeado. Tanto que tem aluno que, quando está sendo alfabetizado, ele fala, ele foi. Aí o aluno fala, ele foi. Ele escreve foi. Porque o V tem muito, o som é muito parecido com F, né? Então, aqui no caso, eu tenho o V do vez. Então, aqui no caso, eu tenho exemplo de aliteração. Deixa eu ver aqui. Vou ver essa versão, mas prefiro a versão de que ele tem todas as coisas. Também, Rafael. Prefiro. Esse certamente aqui você está falando de Elis Regina, né, Breno? Ok. Também. Curto muito Bossa Nova, gente. Bossa Nova é fantástico, né? Nossa Senhora, sou apaixonado por Bossa Nova. Então, aqui no caso, vou colocar aqui para baixo, gente, para poder melhorar. Bem, turma, então aqui vocês estão percebendo a questão? Vocês podem fazer confusão com a anáfora, só que é diferente, porque eu falo, é pau, é pedra, você pode fazer, professor, tem o P do pau, o P do pedra, mas é diferente, né? Porque é uma repetição de uma palavra de expressão em uma sequência de frases. Diferentemente, quando eu falo o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, no caso, V, frutos com flores, com folhas, uma sequência. Então, acaba sendo uma aliteração. Aí, turma, eu vou ficar devendo para vocês a assonância. Vou até marcar aqui no livro. Vou ficar devendo a assonância, a explicação da assonância. E vocês já façam as atividades para a próxima aula. Tá, vou até colocar aqui, para a próxima aula de gramática, é claro, né? Para casa. Páginas 199 a 204. Tá? São as atividades para casa, para a gente poder fazer, que na próxima aula eu irei corrigir. Tá? Bem, turma, é isso. Fiquem com Deus, tá? Um beijo e até semana que vem. Obrigado aí pela participação, tá? Beijo grande.